Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus. Pastor Paulo, nós temos uma pergunta aqui do nosso amigo Luciano Malaquias. Eu conheço. Conhece essa figurinha, abraço pro nosso irmão. Grande abraço, meu irmão. Em 1 Reis 18:20, 18:20 não, né? No capítulo 18 é mencionada a narrativa do profeta Elias oferecendo ali do 1 Reis 18, versículos 31 até o 34. Isso. Então ele pergunta o seguinte, cadê? Se, de acordo com Levítico 1:7, oferecer o holocausto era uma ordem para os filhos de Arão, seria Elias um sacerdote, assim como foi um levita, como João Batista? A gente não tem informação de que Elias tenha sido um profeta, tenha sido um levita, né? Da tribo de Levi, né? Agora, o que aconteceu neste momento, aliás, 1 Reis 18, o capítulo todo é sobre Elias, né? O que aconteceu no Monte Carmelo. Temos que olhar que foi uma situação atípica, né? Foi uma situação atípica. Por exemplo, em situações atípicas é uma exceção. Quem podia comer os pães da preposição? Só os sacerdotes. Mas o próprio Jesus se refere a isso, o fato de Davi ter comido, né? E aquilo não lhe foi cobrado como pecado. Porque era uma situação atípica, eles estavam precisando comer. E aí no Monte Carmelo nós temos um período também de muita turbulência em Israel. Existe um poder central, representado por Acabe e Jezabel, que perseguem, né? Que perseguem Elias, o profeta, está lá dando um apoio oficial, o culto a Baal, né? Os sacerdotes de Baal e Azera comiam no palácio, né? Eram sustentados pelo poder central. Então a gente vê o povo de Deus ali em desvantagem, Elias em tremenda desvantagem. Aliás, o intento da Jezabel era matar o profeta, né? E aí houve aquele duelo, aquele desafio no Monte Carmelo. Elias lançou o desafio, os sacerdotes de Baal e outros a aceitar o desafio foram todos para o Monte Carmelo, né? E todo mundo conhece e o desafio de Elias foi: vamos fazer o altar, e o Deus que responder com fogo sobre o altar, este é o Deus verdadeiro, né? E ele então deu oportunidade para o sacerdote de Baal, que estava em número maior, de clamarem primeiro, né? E a Bíblia diz que eles clamaram de manhã até perto do meio-dia, e clamaram, e nada de fogo sobre o altar. Elias começou a zombar dele, né? Clame mais alto, talvez esteja viajando, alguma coisa assim, numa tremenda ironia, né? O que certamente aumentou mais ainda a raiva, né? Da turma que era contra Elias, né? O Elias se julgava também só naquele momento, tanto que quando ele sai do Monte Carmelo, depois de uma tremenda vitória, ele vai lá para o riacho de Querite, onde ele, capítulo 19, onde ele se refugia numa caverna e diz: Senhor, só eu fiquei, né? Ele estava totalmente desanimado e Deus disse: não, ainda havia mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então era assim um momento do povo de Deus se retrair, porque até vir a público e se manifestar era uma coisa perigosa, porque o poder central estava perseguindo essa gente, né? E principalmente um dos principais representantes do povo em termos espirituais, que era o profeta Elias. Eu creio que Elias não estava sozinho no Monte Carmelo. Eu acho que ele não conseguiria fazer tudo aquilo, reparar o altar, consertar o altar que estava quebrado, tanta água que ele derramou sobre o altar, derramou muita água. Eu acho que ele tinha ajuda ali, né? E certamente tinha sacerdotes, como você leu no comentário aí do F.F. Bruce, sacerdotes javistas. Isso. E lembre-se de que este evento não acontece no templo, ele acontece fora, lá no Monte Carmelo. Então pode ser que Elias tenha recebido assistência desses sacerdotes ali no monte, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. De todo jeito, foi uma exceção. E agora, não podemos ignorar também que Elias tinha uma autoridade profética. Ele era um profeta constituído por Deus. E a prova de que Deus endossou Elias é que Deus mandou fogo sobre o altar.
Né? Exatamente. Se Elias estivesse agindo erradamente, não aconteceria. Não, de jeito nenhum. Se Elias estivesse quebrando uma lei de Deus, jamais Deus endossaria aquilo que ele estava fazendo. Era esse comentário que eu ia fazer. Acho que Deus atendeu porque sabia quem era, né? Foi o oposto do caso de Saul. Que Saul, ele foi lá e toma a frente, oferece lá um sacrifício e é reprovado. Isso, ele se precipita e ele é reprovado por Deus, né? E a gente vê que Saul não era nem profeta, embora ele tenha profetizado, sim, mas ele não é, foi uma profecia ali momentânea, passageira, mas ele nunca ocupou o cargo de profeta. Ele não tinha a autoridade que Elias tinha, né? Glória a Deus. E não tinha a autoridade que Samuel tinha. Perfeitamente. Né? Para oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. Ali tinha Samuel, né? Tinha Samuel. E Elias era ele e Deus mesmo, né? Glória a Deus. Vamos lá, pastor. O nosso irmão Freitas, lá de Osasco, faz a seguinte pergunta: quais as classificações de pentecostal? Eles se consideram pentecostal clássico. Eles se consideram. Então vamos lá. Olha, essas classificações, elas mudam de uma cabeça para outra, não há um consenso. Tem um sociólogo, tem um teólogo, um pesquisador de religião que classifica de um jeito, outros classificam de outro. Geralmente, se a gente seguir a linha de Paul Freston, por exemplo, que é muito conhecido no meio acadêmico, ele divide o pentecostalismo em 3 ondas. A primeira onda seria com a Congregação Cristã no Brasil, em 1910, quando surgiu, e a Assembleia de Deus, em 1911. Né? Então, este primeiro momento do pentecostalismo, ele dura mais ou menos cerca de 40 anos. E, embora existissem algumas igrejas pentecostais pequenas, sem expressões no país naquela época, mas por 40 anos, essas 2 igrejas, elas detiveram elas tinham um monopólio da pregação pentecostal. Então este é um pentecostalismo chamado pentecostalismo, a ênfase era na glossolalia, né? Era orar em línguas, era o batismo com o Espírito Santo. A partir de 1950 surge um novo tipo de pentecostalismo no Brasil, chamado de pentecostalismo de cura divina. E quem inaugura este momento é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma importação americana, como também foram as outras. A Congregação Cristã no Brasil, ela não é um movimento do Brasil, nem a Assembleia de Deus, porque foram iniciadas por pessoas que vieram de fora. No caso da congregação, Luiz Franciscon, um irmão italiano que estava nos Estados Unidos, de lá veio para cá. E a Assembleia de Deus, através de 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Vinck, que também estavam nos Estados Unidos e de lá vieram para cá e fundaram a Assembleia de Deus. Bom, a partir da década de 1950, então o primeiro grupo a surgir é do Evangelho Quadrangular, que também vem dos Estados Unidos, uma denominação que foi fundada por uma mulher chamada Amy Semple McPherson. E para cá veio o irmão Boothright, o Harold Williams, e eles então começaram o Evangelho Quadrangular e deram um nome interessante, a Cruzada Nacional de Evangelização, que era um movimento de tendas, muita ênfase na cura divina, milagres relacionados a curas. Claro que todos eles creem no batismo com o Espírito Santo, no fenômeno, na prática de orar em línguas, falar em línguas, tudo isso, mas a ênfase muito forte é na cura. Depois desse grupo, em seguida nós vamos ver surgir no Brasil, acho que em torno de 1955, a Igreja Brasil para Cristo com o missionário Manuel de Melo. Manuel de Melo tinha sido um diácono na Assembleia de Deus do Belém, na época do pastor Cícero Canudo de Lima, né? E então ele se afasta da Assembleia de Deus e começa um movimento nas ruas, pregando pelas ruas, e teve uma repercussão muito grande. Acabou fundando então a Igreja O Brasil para Cristo. Em 1962 surge uma outra grande igreja pentecostal, eu diria neopentecostal, chamada Deus e Amor. Estamos aí tratando de pentecostalismo de cura divina. Qual é a ênfase do Davi Miranda? É na cura. Conta a benção, irmão. Eu fui curada disso, fui curada daquilo, e a ênfase é nisso, né? Bastante ênfase na cura divina. Bom, e este movimento
na sequência, a gente vai ver igrejas tradicionais do Brasil se pentecostalizando. Por exemplo, da presbiteriana, da igreja presbiteriana, saiu a presbiteriana renovada. Da Convenção Batista Brasileira saiu a Convenção Batista Nacional. Liderada pelo Enéas Tonin, que seria a expressão pentecostal da Igreja Batista. E da Igreja Metodista saiu a Igreja saiu a Igreja Wesleyana, né? E aí as comunidades foram surgindo, Comunidade da Graça e outras foram surgindo e aí vão crescendo, tá? Grupos tradicionais se pentecostalizando. A partir de 1970, na década de 70, mais precisamente 1977, vai surgir no Brasil um novo tipo de pentecostalismo que muitos chamam de neopentecostalismo, um novo pentecostalismo. A ênfase agora não é tanto no falar em línguas ou na cura divina. A ênfase agora é na prosperidade financeira, é no dinheiro. Por exemplo, eu nunca assisti, nunca vi um pastor da Igreja Universal, orar em línguas. Você já viu? Eu nunca vi. Tá? Eu nunca ouvi nem vi o Valdomiro orar em línguas na televisão. Tá? Nem pastores dele fazendo isso. Então a ênfase não é nisso. A ênfase é na cura divina, a ênfase é na prosperidade. Como eles falam em dinheiro, como eles falam o tempo todo em dinheiro. E o neopentecostalismo, esse novo pentecostalismo, então surge com a Igreja Universal do Reino de Deus em 1977. Com ele e com R.R. Soares, porque eles são cunhados, né? São cunhados. Romildo Ribeiro Soares é casado com a Madalena, irmã do Edir Macedo. Né? Mas os dois não ficaram juntos por muito tempo. Foi o Edir Macedo quem ordenou, contrário, foi o R.R. Soares que ordenou Edir Macedo a pastor. Isso é o que o R.R. Soares conta. E ele tem isso por escrito, né? Mas os dois não conseguiram ficar juntos, né? E houve um rompimento. E aí o R.R. Soares saiu e em 1980 ele fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus, que cresceu bastante. Nunca chegou ao tamanho do que é a Universal, mas cresceu bastante também. Bom, outras dissidências vão surgindo depois, o Valdemiro sai da Universal, e outros grupos vão saindo também, e esse é o neopentecostalismo. Hoje a gente não tem nem mais como classificar. Como é que a gente classifica o Valdemiro Santiago? Ele é neopentecostal? Ou ele pertence à segunda onda, pentecostalismo de cura divina? É meio complicado, né? Ele é neo-neo. Ele é pós-neo. Pós-neo. Ele é pós-neo, né? Então, já está além do neo, alguma coisa assim. Então, é muito difícil, porque vão surgindo grupos e mais grupos. Acho que igrejas são formadas. Acho que tem um pior, que esse é o ultra pós-neo, né? Eu diria, tem muita coisa ruim também no meio de tudo isso, né? Então tá aí a classificação do pentecostalismo, tá bem? Glória a Deus. Eu me julgo pentecostal clássico também, porque a minha formação é assembleana, foi lá que eu conheci o evangelho, a palavra. Então eu nunca... eu saí da Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus não saiu de mim. Não saiu do senhor? Não, tanto que eu tenho meus amigos lá, eu prego lá no meio deles, eles me chamam, eu vou, não brigo com ninguém, brigo com o diabo, né? Mais ou menos assim. Vamos tá tudo certo, né? Vamos lá, pastor, o Cosme da Vila Ed, ele pergunta a respeito do capítulo 5, versículo 42 de Atos. Eu posso dar uma lida? Pode dar. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, 2 lugares de reuniões aí para os cristãos primitivos: o templo e nas casas, tá? Porque a igreja não tinha seu próprio templo. E outra coisa, eles se utilizavam do templo porque é onde o povo se ajuntava. E aonde o povo está, você tem que ir para levar a mensagem do evangelho, né? Senão você acaba falando para as paredes. Havia no templo uma área chamada Pórtico de Salomão, que era um tipo de varanda. Até antigamente, na época de Salomão, é onde ele recebia o povo para julgamento. Ele julgava naquele lugar. O Pórtico de Salomão era uma área aberta para o público em geral.
O próprio Jesus, ele de vez em quando ele ia lá no Pórtico de Salomão, como está em João capítulo 10, se não me engano, versículo 11. Por que Jesus não podia entrar no interior do templo? Porque ele não era da tribo de Levi. Então Jesus nunca entrou no lugar santo, onde os sacerdotes oficiavam, e Jesus nunca entrou no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, do arrependimento, do perdão, chamado Yom Kippur, né? Então ali, sim, naquela área, os apóstolos ficavam ali. Ali eles pregavam, ali eles atendiam o povo, ali eles faziam as curas, os milagres aconteciam, e ali também eles incomodavam demais as autoridades do templo, as autoridades do Sinédrio, que era a corte máxima dos judeus. E a razão também de se encontrarem nas casas, porque era uma forma também de manter a comunhão. E como eles não tinham um templo próprio, e a igreja por séculos ela não teve, só depois de muito tempo, várias décadas, começaram a construir, então era uma coisa conveniente. Tanto que a gente vai ver, se encontravam nas casas, né? Muitas vezes nas casas, a igreja nas casas. Interessante que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 1, ele diz: saúda-vos a Febe, saudai a Febe e a igreja que se encontra em sua casa, né? Ainda a casa era o local principal depois do templo para a reunião dos irmãos. Eu acho que está explicado. Amém. Vamos lá. O Paulo do Jaguaré, ele faz a seguinte pergunta: a Bíblia fala que nosso corpo é morada do Espírito Santo. Isso só é possível quando aceitamos Jesus ou já nascemos assim? Não, nós não nascemos assim. A Bíblia diz que nós somos desviados desde o ventre. O próprio salmista no Salmo 51 ele diz isso, ele confessa isso: eu nasci na iniquidade e em pecado me formou minha mãe. Não que a mãe de Davi estivesse pecando quando o gerou. Essa não é a ideia, embora tem gente maluca ensinando isso por aí, tá? De que quando ele diz eu nasci na iniquidade, é porque ele foi fruto de adultério, ou que Davi fosse bastardo. Não existe qualquer informação na Bíblia sobre isso, tá? O que Davi revela ali é o que a palavra de Deus revela sobre a condição humana, que nós fomos afetados pela queda no Jardim do Éden, tá? Então não tem como escapar, não tem nenhuma criatura que surgiu na face dessa terra que não tenha sido afetada pela queda no Jardim do Éden, com exceção de Jesus. Mas Jesus é Deus, é outro assunto, né? Agora, por quê? A conversão, ela só vem através da compreensão. Mesmo quando a Bíblia diz que João Batista, filho de Zacarias, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, é claro que João já não nasceu com a compreensão do Messias, é algo que ele foi sendo formado na sua mente, Deus foi mostrando para ele foi ouvindo, ele foi aprendendo e ele chegou a essa compreensão. Ele foi um homem levantado por Deus para isso. E ali a gente vê que é algo sobrenatural, né? Não é normativo, é sobrenatural. Deus fez algo diferente com João Batista. E a prova disso é de que o nascimento dele foi anunciado, né? E o nascimento de João, ele foi rodeado do sobrenatural, do milagre. Porque Zacarias e Isabel, ou Elizabeth, a sua mãe, não podiam mais ter filhos por causa da idade avançada. Então Deus fez um milagre no nascimento de João Batista e fez um outro milagre ao enchê-lo do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Mas a regra geral é de que nós só passamos a ser templo e morada do Espírito Santo quando nós nos convertemos ao Senhor, né? O milagre da justificação pela fé, da conversão, da regeneração, ele acontece na nossa vida, e aí sim, cumpre-se aquilo que está em 1 Coríntios 3,16, nós somos o templo do Espírito Santo. E um versículo também muito importante que Jesus falou em João 14, versículo, se não me engano, 23, na última ceia, né? Aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Então, existe uma implicação, uma condição para sermos morada do Senhor, é amar o Senhor e ser amado também por Ele. Amém. A Mônica de Francisco Morato quer saber também sobre o versículo 2 do capítulo 2 de Hebreus. Deixa eu ler aqui. Hebreus 2:2.
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo? Então, mas eu creio que a dúvida da Mônica é sobre, eu acho que para mim a coisa mais que chama mais atenção neste versículo é quando fala que a mensagem transmitida por anjos, né? Porque aí está falando dos 10 mandamentos, né? Sim. A lei. É muito interessante que a Bíblia Sagrada, ela atesta, ela constata a presença de anjos por ocasião da entrega da lei, como está em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. Eu vou pedir para você, André, ler para nós 2 versículos. Vamos ver Atos capítulo 7, versículo 53. É um capítulo que nós estudamos quinta-feira passada, né? E aí está dentro da pregação de Estevão, e no fim da pregação, olha o que ele fala, o que ele atesta, né? Que informação interessante. Atos 7:53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ok. Então os anjos estiveram envolvidos, sim, né? Diretamente. E eu creio que os 10 mandamentos, Deus não inspirou ninguém para escrever. A Bíblia diz que o próprio Deus escreveu com seu dedo na pedra. Agora Deus entregou a Moisés, né? É muito interessante a questão da participação dos anjos, né? Então Deus entregou. Agora, não era uma mensagem de Deus? E a palavra angelos, né, significa justamente isso, mensageiro, né? Então, de alguma forma, eles estavam envolvidos, né? Servindo, atuando, alguma coisa eles fizeram que a Bíblia não nos revela, né? Que eles estavam lá atuando, né? É como se Deus com seu exército, né, promulgando algo muito importante, e era algo muito importante, né? Um outro texto, André, muito interessante, agora é nas palavras do apóstolo Paulo, lembrando-se de que Paulo foi grandemente influenciado por Estevão, tá? A gente vai ver isso, que Paulo depois ele usa nas suas cartas, nas suas pregações, ele usa expressões usadas por Estevão. Como Estevão marcou a vida do apóstolo Paulo, incrível. A pregação de Estevão foi a mais longa do Novo Testamento. Nem Paulo e nem Pedro pregaram uma mensagem tão longa quanto Estevão, mas eu acho que Paulo ouviu Estevão apenas uma vez, mas aquilo marcou para sempre. Tanto que toda vez que o apóstolo Paulo, muitas vezes, não vou dizer toda vez, mas muitas vezes, quando ele compareceu diante de reis e governadores, ele falava: eu consenti na morte de Estevão. Paulo nunca mais se esqueceu Estevão. A vida de Estevão e a morte de Estevão foram marcantes, né, na vida de Paulo. Muito interessante. O que Paulo diz? Gálatas 3:19, por favor. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Olha aí, pela mão de um mediador, com certeza pela mão de Moisés, né? Mas os anjos estiveram envolvidos, né? Anjos nunca se envolvem em coisa barata na Bíblia. Anjos não se envolvem em briga, anjos não se envolvem em questiúnculas. Anjos se envolvem em coisas importantes. A gente não vê anjo na Bíblia perdendo tempo, né? Com coisas supérfluas, né? Supérfluas, triviais. E a lei era uma coisa muito importante, né? Eu acho que nós aqui demos o recado, né?